Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. Hoje o programa discute a atual situação da indústria catarinense e as perspectivas aí para os próximos anos. O cenário é promissor ou de fato existe um processo de desindustrialização? A China representa ameaça ou talvez oportunidades aí de crescimento para o setor? E ainda, o que muda com a unificação do ICMS para produtos importados? Esse é o ponto de partida para o Conversas Cruzadas, que está no ar. Participam aqui comigo nesta noite do Conversas Cruzadas, Luiz Silvio Ferraz Cário, que é economista, professor da UFSC, Oswaldo Mafra, que é o presidente da Força Sindical aqui em Santa Catarina, Glauco José Corte, que é presidente da Fiesc, e César Olsen, que é empresário. Eu vou começar esse assunto, principalmente da situação atual da indústria catarinense, com o Glauco. Glauco, que é presidente da Fiesc. Glauco, antes eu vou lhe mostrar, essa situação da indústria em Santa Catarina rende pauta para nós jornalistas o dia inteiro. Hoje, a manchete do Diário Catarinense foi aí foi desfeito o projeto de criar uma mega indústria cerâmica aqui no estado. Ou seja, isso já demonstra aí uma situação preocupante em Santa Catarina. Hoje, como é que está o cenário da indústria para o nosso estado, de uma maneira geral? Boa noite aos companheiros de debate. Nos últimos anos, a indústria de Santa Catarina não tem tido um bom desempenho, né? Normalmente, o setor industrial, ele sempre tem um desempenho um pouco acima da média brasileira. Quando o PIB cresce, nós crescemos um pouco acima. Quando o PIB nacional cai, nós caímos menos. Mas nos últimos anos, depois da última crise de 2008, nós de fato tivemos um bom desempenho em 2010, mas não conseguimos recuperar os níveis anteriores a essa crise. E o nosso desempenho não tem sido satisfatório. Nós estamos, em termos de produção industrial, abaixo da média brasileira e, sobretudo, porque alguns setores tradicionais que têm um peso bastante significativo no valor da transformação industrial não conseguiram se recuperar. Bom, você também pode participar do nosso debate pelo e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa ainda está no twitter.com/conversastvcom. Você também pode interagir através do portal de voz TV Com, ligando para o telefone 8401-0385. Basta digitar a opção 5 e deixar o seu recado. O portal de voz TV Com tem um custo de uma ligação para o celular e não precisa colocar o DDD 48 na frente. Conversas Cruzadas tem um patrocínio de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre, SPC Crédito, seu maior patrimônio, uma campanha do SPC Santa Catarina, e Queristop, produtos escolhidos a dedo, Queristop no Beira-Mar Shopping. César, você é empresário, já é empresário há bastante tempo aqui em Santa Catarina, tem mais de 20 anos aí a sua indústria que é voltada para o setor de odontologia, acompanhou todo esse processo de, vamos dizer assim, enfraquecimento da indústria em Santa Catarina. Como é que está a situação hoje? Você, na sua visão particular aí como empresário. Boa noite a todos. Eu vou procurar fazer comentários dentro da vivência que eu tenho como industrial. Durante esses 34 anos nós passamos todas as fases de uma pequena empresa, de uma muito pequena empresa e até os dias de hoje. A nossa incursão no mercado internacional, as buscas do mercado externo. Nós somos grandes exportadores do mercado russo, mercado mexicano, leste europeu, o mercado da Arábia Saudita. Então nós avançamos bastante, fomos atrevidos até inclusive em países como Inglaterra, França, Alemanha. Nós participamos das grandes feiras do nosso setor na Alemanha. E o detalhe é o seguinte: nós, com 60% de conquista do volume de exportação, de produção para exportação, nós estamos reduzidos hoje a praticamente 5%. Nós vemos perdendo espaço para o mercado chinês, principalmente.
Nós temos dificuldade de ampliar a nossa tecnologia, porque no Brasil não se desenvolve tecnologia na área da medicina e na área da odontologia, aos níveis internacionais. Eu dependo de insumos internacionais para ter essa potencialidade. Maquinário é bastante complexo para a produção, então, no mercado brasileiro e poder competir no mercado externo. E o que nós sofremos hoje é, para renovar um parque fabril, você tem pelo menos aí 60% de custos de imposto de uma máquina, você financia a máquina e os impostos, recupera parte deles, ou seja, o ICM, em 48 parcelas. Né? O custo da mão de obra, que esse ano nós fizemos até um estudo, um pequeno levantamento, nós temos 2/3 do período do ano produtivo, sendo 1/3 não produtivo. E isso foi de que período para cá, assim? Olha, eu acredito que isso aí é sistêmico já no país. Eu venho escutando há muitos anos. Eu me lembro quando era criança, já escutava de reforma agrária, reforma tributária, reforma, todos os tipos de reforma, e se escuta hoje ainda, e muito pouco tem se avançado nisso. Mas quando você sentiu realmente que os bons desempenhos da tua empresa não estavam mais atendendo aquela perspectiva que tinham antes? Olha, quando nós somos por conta mercado, principalmente da concorrência aí da China, né? Perfeito. Mercado internacional expõe a empresa a uma realidade mundial. Então, quando nós temos um Brasil que não permite certos avanços da empresa, certos investimentos com o consequente retorno, realmente há um encolhimento. Né? E nós sentimos isso na medida que varamos as fronteiras e precisando, então, reequipar a fábrica, ou seja, desenvolver tecnologia, buscar alguma coisa internacional. O mercado internacional não paga 1/3 do período do ano não trabalhado, ele não paga a inoperância ou, de repente, a falta de produção ou de produtividade das empresas. O mercado internacional, ele não é perverso, ele é muito claro. Ou você é muito bom, você tem preço, você é competitivo, você tem tecnologia, você está na frente. Se não tem, você realmente fica a ver navios, né? Professor Silvio, que é economista ali da UFSC. Professor, a situação da empresa do César aqui, César Ossen, não são fatos isolados dessa e de outra empresa. O senhor tem analisado aí que isso, de certa forma, tem ocorrido de forma sistêmica aqui em Santa Catarina. Como é que o cenário da economia está reagindo? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, ressaltar que a indústria ela tem um papel importante na construção de riqueza aqui em Santa Catarina. Né? Historicamente, sempre foi um setor muito dinâmico. Né? E nos últimos tempos, sobretudo nos últimos 10 anos, a indústria catarinense vem perdendo participação significativa na formação do PIB estadual, né? Uma vez que o PIB é formado pela indústria, pelo comércio, serviços e agricultura. Né? Esse processo de perda de participação da indústria, né, tomando como exemplo os últimos 7 anos, né, que eu tenho dados aqui bem claros, a taxa de crescimento do PIB industrial catarinense, somente um ano nos últimos 7 anos, foi maior que a taxa de crescimento do PIB estadual. Então, ou seja, a indústria está perdendo dinamismo. Isso é muito ruim para a economia, porque historicamente a indústria sempre teve um papel importante. Esse processo de perda de dinamismo na economia catarinense, sobretudo da indústria, está ligado a uma dinâmica nacional. Né? Estou com dados aqui, nós éramos a 6ª economia do país. Hoje nós somos a 8ª economia do país. Recentemente fomos superados pela Bahia e pelo Distrito Federal em termos de PIB. Significativamente, esse processo tem afetado em termos de desindustrialização. Né? Significa o quê? Os dados que eu tenho também mostram que de 96 para cá, o valor agregado na indústria catarinense de produtos nacionais, peças, equipamentos, insumos, na fabricação do produto catarinense, essa participação internacional tem crescido. Né? Ou seja, então, o valor de transformação industrial em relação, ou seja, o valor agregado, que se agrega de valor no chão de fábrica, né? Ele tem diminuído em relação a cada produto fabricado. Isso significa que perda de emprego, perda de riqueza. Né? Agora, isso está acontecendo em nível nacional. Por que está acontecendo isso em nível nacional? São vários fatores, né? E dentro dos quais a política cambial, né, que joga a moeda nacional apreciada, somada a fatores de competitividade. Como nós sabemos, o custo da energia é elevado, o sistema tributário é perverso, né? O sistema de transporte tem deficiência, mas são fatores históricos. Né? Então, colocado, como o nosso querido empresário afirmou, numa concorrência global, né, isso afeta significativamente. E como 60% que nós produzimos aqui são produtos de indústrias tradicionais,
têxtil, vestuário, calçado, cerâmica, móveis. 60% do valor que se produz em Santa Catarina provém dessas indústrias. E são indústrias que estão fortemente sendo enfrentadas em concorrência internacional. Então isso está nos perdendo o dinamismo da economia catarinense. O setor dinâmico, o setor eletro, metal mecânico, ele tem uma participação de uns 30% do PIB catarinense, PIB industrial. E em torno de 60% a 70% são indústrias tradicionais. São indústrias que estão concorrendo fortemente com produtos importados. Isso tem perdido o dinamismo da nossa economia. E mesmo os setores mais dinâmicos, aos quais o professor Silvio se referiu, eles também enfrentam dificuldades em virtude do baixo investimento no país, né? Nós não temos um programa de investimento consistente. Quer dizer, o país não tem crescido o seu nível de investimento em proporção da evolução do PIB. Então, mesmo aquelas indústrias mais dinâmicas que incorporam tecnologia, agregam valor no produto, também elas sentem dificuldades de crescimento. Quando fala em investimento, é investimento do empresariado, investimento do governo, infraestrutura? Sobretudo do governo. Porque o empresário, ele de fato poderia investir mais em tecnologia, em inovação, mas nós temos fábricas modernas. Mesmo olhando tanto para o Brasil como para Santa Catarina, nós temos fábricas e indústrias que estão atualizadas em relação ao que há de mais moderno no mundo industrial. Mas nós temos reiteradamente errado, temos falhado em nível de investimento público que possa proporcionar um aumento de produção e novos investimentos de geração de mais emprego. Estrada, ferrovia, portos. Aeroportos. Mesmo olhando o setor portuário aqui de Santa Catarina, nos últimos anos o setor privado investiu mais de R$1 bilhão. E temos portos modernos aqui em Santa Catarina. É claro que aqui temos uma combinação entre portos públicos e privados, mas os terminais privados, como é o caso de Itapuá, como é o caso da Porto Nave, como é o caso mesmo de Ibituba, eles estão apresentando níveis de eficiência muito elevados. E foram obras concluídas rapidamente, porque conduzidas fora de um processo de licitação que é muito demorado. Oswaldo, se o empresariado já está ruim para o empresariado, também deve estar uma situação bastante crítica para os empregados. Os catarinenses aí já sentiram na pele essa mudança toda na economia? Boa noite, Silvio, boa noite a todos os companheiros de bancada, boa noite a todos os telespectadores da TV Com. Com certeza, não temos dúvida disso. A partir do momento que a gente entrou nessa briga forte para poder acordar o governo federal sobre a desindustrialização brasileira, que não é de agora, a gente já vem há 3 anos batendo na tecla do governo, dizendo a ele que a desindustrialização está desempregando trabalhador que tem um salário de qualidade. Mas os melhores salários brasileiros estão dentro da indústria, né? E esse governo não tem dado nenhuma resposta a nós. Após a gente fazer diversas manifestações no Brasil inteiro, que ele começou a se mexer e fazer com que, né, a política que a gente tanto almeja, tanto tem vontade que aconteça no Brasil, uma política industrial, onde que preserva o emprego, dê capacidade de competitividade da indústria, para a gente poder ter o nosso emprego garantido, né? Ele começou agora, né, dando algumas medidas que para nós, quando eu faço a avaliação, muito tímidas à frente ao problema que nós estamos tendo. Em Santa Catarina nós temos o setor de fiação e tecelagem altamente afetado. O empresário que não tem o seu, vamos dizer, o seu lucro afetado é aquele que está importando também da China. Aquele que está substituindo a sua produção local pela produção importada. Então também afeta diretamente o nosso setor de trabalho. Ou seja, ele importa e só vende. Antigamente ele tinha embala isso? Antigamente ele tinha cuidado de botar etiqueta. Hoje nem etiqueta ele bota mais, já traz com a etiqueta pronta. O setor ceramista, para você ter uma ideia, na época que nós estávamos fazendo esse trabalho de mobilização, dos 25 fornos de queima de piso em Santa Catarina, naquela oportunidade, só 16 funcionavam, 11 estavam parados. Enquanto 180, 190 carretas de piso e azulejo vinham importado para nossas indústrias catarinenses. Principalmente da China. Exatamente. A China não está fazendo só
uma concorrência direta com o Brasil. A China está fazendo uma concorrência direta com o mundo todo. Você vai na Austrália, que há pouco tempo foi na Austrália, lá estava o mercado chinês praticamente todo dentro da China. Por incrível que pareça, ela está dentro da Coreia, ali no ladinho, está dentro do Japão, em tudo quanto é lugar. Mas o que é interessante, por exemplo, no caso da cerâmica, do piso, é que geralmente as indústrias elas têm até a marca atrás, ou seja, vai inclusive a forma. Exatamente. Só embala e daqui... A única coisa que vai do Brasil para lá é o controle de qualidade, para produzir a qualidade que nós temos aqui. O restante é tudo praticamente igual feito aqui. Não sei se é com a mesma qualidade que a gente tem visto aqui nas cerâmicas de Santa Catarina. Eu mandei um representante da Força Sindical de Santa Catarina na China acompanhar isso de perto, uma delegação que foi lá. Ele disse, olha, aquela história de trabalho escravo, aquela história de que qualidade na China é ruim, não é mais a mesma. Já passou essa fase. Então nós temos uma preocupação muito grande. A partir do momento que nós nos unimos com os empresários, trabalhadores e empresários, para fazer com que o governo tome medidas, nós precisamos de uma política imediata de industrialização. Nós precisamos de, não é incentivo, é política pura. Não só de investimento direto, mas também infraestrutura. Nós temos uma deficiência enorme de infraestrutura. Nós temos uma taxa de juros incompatível com o mercado internacional. Nós temos uma desvalorização do dólar frente ao real que só o Brasil consegue manter essa situação, esse câmbio flutuando. E até os Estados Unidos está intervindo no câmbio para poder, né, desvalorizar o dólar lá, para poder receber investimento e poder concorrer os seus produtos com os outros países. Só o Brasil que toma essa situação achando que é ileso essa situação. Então, a nossa situação no estado de Santa Catarina chega a ser, em alguns setores, penosa. O setor de calçado sofreu muito, o setor de imóveis sofreu muito, e infelizmente são empregos que perdemos e não recuperamos mais. Esse é o problema. Então, se não vir uma política imediata para que a gente volte a recuperar os empregos catarinenses, porque, como você disse, o primeiro a sofrer é o trabalhador, porque ele perde seu emprego direto. O comércio até está tendo alguma situação mais privilegiada, né? O setor de serviços está tendo uma situação privilegiada. Agora, se não tiver o trabalhador da indústria para comprar esses produtos, né, no comércio, não tem o porquê, né, o comércio achar que não vai ser afetado, porque o comércio, a cada 4 produtos vendidos no comércio, 1 é importado. Então nós já temos 25%, né, do nosso comércio sendo vendido coisas importadas. E é importante dizer que não é a importação que é a causa da desindustrialização, né? É uma consequência, porque o custo de produção no Brasil ficou muito caro. O Mafra expõe bem. Nós temos deficiências estruturais, quer dizer, o nosso custo de logística é elevado, porque as condições das nossas rodovias são mal conservadas, não são boas. Temos uma carga tributária, o César falava há pouco, que realmente faz com que o consumidor compre um produto por 100, 50% é tributo, né? E uma legislação, um ambiente que não favorece novos investimentos e novos negócios. É isso que está. Então, o próprio industrial está importando como forma de internacionalizar os seus custos. Ele está dizendo, bom, o custo aqui é muito caro, eu vou internacionalizar, vou trazer componentes, peças, insumos do exterior. Para você ter uma ideia, Silvio, em 1985 a indústria nacional ela respondia por 27% do PIB. No ano passado respondeu por 16%. E a tendência em 2012 é responder por 15%. Imagina quanto caiu quase pela metade da indústria nacional em termos de produtividade. Então nós estamos com um problema sério e essa discussão que nós estamos fazendo aqui, vamos dizer, somente uma delas que a gente vem fazendo no Brasil inteiro, com todas as lideranças patronais e também de trabalhadores. Só o governo que não participa dessa discussão, porque acha que ele pode tomar medidas imediatas de cunho até pontuadas, né, em alguns setores que ele pode resolver. Mas não é só pontuadas essas medidas que têm que ser feitas, ela tem que ser feita para todas as indústrias nacionais. Bom, o problema da desindustrialização é evidente, mas qual seria a solução então para salvar a indústria de Santa Catarina? Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo.